E aí, pessoal, tudo bem? Num mundo tão poluído como esses em que existem coaches psicofísico, quântico, nanomolecular, velho, é muita tecnicologia no nome das porra toda. É muito triste que a gente viva numa sociedade assim. Eu tô falando de grandes empresas aqui da capital de São Paulo, que é um pequeno recorte, né, do que a gente tem aí pelo mundo. É muito triste que assim as empresas estejam colocando as pessoas em posições que elas não conseguem flexibilidade nenhuma, elas não conseguem andar para lado nenhum, elas estão paralisadas emocionalmente. E aí é muito triste que isso gere uma demanda desse tipo de trabalho aqui, de gente que fala que porque ele manja de psicofísica quântico nanomolecular, ele vai te dar uns conselhos, você vai ficar mais calmo, e aí você vai pegar os seus 20 milhões e transformar em 180 milhões. Isso é bem triste, é bem triste. Especialmente porque esse desespero que a gente passa na vida corporativa são sentimentos e a gente fala sobre fragilidades que deveriam estar na mesa para que a gente discutisse, para que a gente falasse mais a respeito o tempo inteiro, para que a gente se sentisse melhor, para que a gente aprendesse a lidar em grupo com essas aflições. Mas isso não acontece. Cada um guarda a sua própria aflição para si, porque tem que pagar de forte, convicto, estável, seguro e determinado lá na empresa para os colegas da firma. E a única pessoa com quem você tem para conversar é alguém que está ansioso, sedento, babando pelo seu dinheiro e que manja das 7 técnicas que vão revolucionar a sua vida e vão fazer você vencer lá e mandar nos seus colegas tudo. Isso é uma bosta, porque a gente tem uma brecha que é uma fragilidade muito grande sendo explorada por gente que está querendo pegar os parcos recursos que você recebe por se escravizar dentro dessas grandes empresas em troca de um pequeno alento, de um pequeno conforto, de um pouco de compreensão que na verdade não vai te dar as ferramentas para que você chegue em qualquer lugar que seja. Ontem eu estava conversando com um dos meus alunos e assim a empresa gastou dezenas de milhares de reais num offsite que eles foram fazer num hotel fazenda muito legal, e os caras ficaram assim durante horas falando sobre como se motivar, o que você realmente quer, o que realmente te motiva, por aquilo, o que, né, pelo que você realmente luta, o que você realmente precisa. E aí ficou aquela conversa toda motivacional e o que a empresa quer, o que nós vamos fazer. E aí ele volta para o trabalho e ele tem exatamente o mesmo volume de trabalho que é impossível de ser realizado por falta de braços, por falta de recursos, porque ele precisava de mais 2 pessoas no departamento dele. Então a empresa ela prefere gastar tipo 80 mil reais, 130 mil reais num evento off-site do que contratar mais 2 pessoas com cujos braços ele conseguiria bater todas as metas do departamento dele. Isso é absurdo, isso é absurdo. Então é como se você pagasse 130 mil reais pro cara ficar falando assim, vai, você consegue, porque a física, a psicofísica quântico nanomolecular vai tirar assim as suas crenças limitantes e você consegue levantar esse peso aí no supino de 450 quilos. Cara, motivação e molecofísica, tecnicologia do coach não vai te dar mais braços do que você tem e não vai te dar capacitações e habilidades que você não tem. Então, primeiro, não faz milagre, a gente precisa de braços o suficiente para trabalhar, só que a gente também precisa conversar sobre esses sentimentos que hoje a gente tem vergonha de conversar, hoje a gente tem vergonha de tratar porque já está ridicularizado no tema, no local em que esse tema se encontra, percebe? Bom, quais são os temas que eu quero tratar aqui? Positividade e negatividade. E tá vendo como você fala, pô, olha sobre o que o cara vai falar, tô cansado de ouvir os coaches falando isso. Que merda, né, de mundo que a gente vive. Mas vamos. O que acontece? Para eu não ficar falando assim de receitas que você tem que seguir e você sendo funcionário, eu vou te colocar no papel de chefe para você tentar entender o quanto não tem nada de física quântica nessa porra toda. Tem comportamento humano nesse negócio. Então, vamos pensar
que você tem dois funcionários e que esses dois funcionários eles dividem uma mesma tarefa. Então você tem 100 quilos lá de carga de trabalho e 50 quilos para cada um, os caras ficam lá se lascando o dia inteiro. E um deles você vai ter que promover, você vai ter que pegar um desses caras e colocar numa posição em que ele vai coordenar uma equipe maior, beleza. Aí você tem duas pessoas, a positiva e a negativa. E vamos ver essa desgraça, de onde vem o efeito desse tipo de trabalho de coach que tira as suas crenças limitantes. E vamos misturar um pouco com fé e tudo mais. Então, beleza. Você conversou com os caras no passado, em momentos que eles estavam precisando muito de motivação, e você falou, olha, a nossa empresa está crescendo e a gente vai precisar de alguém no papel de coordenação, e você tem todas as características aí que eu preciso num coordenador. Você falou isso para os dois, porque isso é verdade para os dois, né? Só que você está fazendo umas coisas erradas aí, você está fazendo isso desse jeito, e na verdade ela deveria ser assim. E aí você teve o aniversário dos seus filhos e você convidou os dois, né? Porque afinal de contas você está tentando fazer um social legal. E aí eles foram, porque quem que recusa convite de chefe? Eles foram, eles curtiram lá, eles levaram presente pro seu filho. E aí depois os dois, eles foram e convidaram você pra ir na festa deles. Eles foram e convidaram você pra ir na festa deles. E, velho, você, com todas as suas pressões, com todas as suas preocupações, com o diretor te chamando pro aniversário do filho dele, com o superintendente te chamando pra ir no aniversário do filho dele, você acabou esquecendo de ir no aniversário dos dois funcionários que você tem. E aquele dia que a tua mulher te encheu o saco, mas a tua mulher te encheu muito o saco, ela conseguiu te tirar do sério, ela deletou a sua Dandy Tete da sua conta, de tanta raiva que ela tava de você. Você acordou puto, você chegou com sangue nos olhos no escritório e os dois te deram um bom dia. E você virou pra eles com aquele olhar de amor e falou bom dia, caralho. e E aí eles tiveram um feedback de todos os colegas dele e os dois, né? Os dois têm afetos e desafetos. Quando a gente vai falar de afetos e desafetos, tem gente que adora e tem gente que odeia os dois. Agora vamos ver como que eles reagiram a isso. Você está vendo como a gente está falando de banalidades do dia a dia? Você foi lá e falou de promoção, você deu uma crítica construtiva para os dois. Você está vendo como esse tipo de coisa acontece todo dia, o tempo inteiro, né? Que são coisas extremamente naturais. Pois bem, aí você tem uma pessoa negativa e uma positiva entre as duas. Uma delas é até religiosa. Eu vou aproveitar e colocar um gancho aqui. Isso não tem nada a ver com a existência de Deus. E não tem nada a ver com o seu Deus verdadeiro, que você está seguindo o caminho certo, não. Mas uma dessas pessoas, ela era extremamente fervorosa, religiosa, e ela lia todo tipo de livro que você pode imaginar de coach, de caminhos para o sucesso, de não sei o que. E aí ela ficou puta porque você falou de promoção e ela não foi promovida. Quem foi promovida foi uma terceira pessoa, né? E aí ela teve alguém que disse para ela, olha, você não deve acreditar em promessa de homens, porque as verdadeiras bênçãos vêm de Deus, né? E quando vem de críticas construtivas, ninguém é perfeito, e a gente tem que aceitar as nossas imperfeições, e a gente tem que fazer o melhor que você pode, a gente tem sempre que melhorar. E o aniversário do filho dela, que você não foi, tinha todo mundo da igreja lá, então todos os irmãos da igreja compareceram, encheram a festa e acabou o bolo e faltou para todo mundo, né? Então ela nem lembrou que você não foi lá, ela ficou triste, mas no fundo ela nem esperava que você aparecesse mesmo, e para ela foi ok. E quando ela viu o teu olhar de putaço porque a sua esposa deletou a Dani dela, da tua Dani Tete, que você demorou tanto para fazer, quando ela te viu com esse sangue nos olhos, ela falou, coitado, né? A mulher deve ter regulado pra ele ontem. Tá bravo, coitado, deixa ele no canto dele. Esse é o, né? Por quê? Porque eu não preciso do amor do meu chefe, eu tenho o amor de Deus, eu tenho o amor dos meus irmãos, eu tenho o amor da minha família. Deixa ele no canto dele lá. Isso passa. Não é comigo.
E aí, quando chegou na hora do feedback, ela falou assim: olha, nem Jesus agradou todo mundo. Jesus veio aqui pra terra e mataram ele. E não dá pra agradar todo mundo o tempo inteiro. Ao que nós chamamos isso de fanatismo religioso? Não. A gente chama isso de positividade, que é o produto bom de toda religião. Toda religião ela vai te dar positividade. Ou seja, você está abençoado, você está protegido, você está no caminho do sucesso, você só precisa fazer a sua parte. E quanto mais você acredita, não importa que religião você siga, mais você vai meter a cara a tapa e vai correr o risco acreditando na bênção. E quando der errado, tudo bem, é porque não estava na hora e você continua fazendo isso. A melhor coisa da fé é a positividade, porque essa positividade ela te leva à ação. À ação. Aí a gente teve o outro é o negativo. E assim, veja, se você gostaria de conviver com uma pessoa dessa. Ah, você falou para ele que ele tinha tudo que ele podia para ele se tornar coordenador e ele não virou porque quem foi promovido foi uma terceira pessoa. Esse cara falou: o meu chefe não tem palavra. Meu chefe me prometeu, me iludiu, eu vim aqui trabalhar aqui, comecei a trabalhar, me esforço, bato todas as metas, trabalho 10 horas por dia, faço hora extra quando precisa, eu estudo tudo que tem que estudar e cadê a minha promoção que ele falou que ia vir? Não veio. Eu não posso confiar na palavra do meu chefe. Esse cara, ele começou só por isso de te olhar de cara feia. Ele te olhava com ressentimento. E o dia que você falou: ô, a empresa está crescendo, né? Ele olhou pra você com uma cara de ódio falando: né? Tá crescendo, né? A empresa. O dia que você foi falar pra ele lá que ele tava fazendo uma coisa errada, ele guardou um negócio dentro dele do tipo: meu chefe não gosta de mim. Ele fala que eu faço um negócio errado. Me esforço aqui, tento o máximo possível, mas não tá bom. Não tá bom pro cara. Ele falou lá, ele colocou defeito nisso aqui que eu fiz errado. Tanta coisa pra ele enxergar, tanta gente faz tanta coisa errada aí. E aí o que aconteceu? Você às vezes tem até medo de falar que ele tá fazendo alguma coisa errada, porque você sabe que ele vai te olhar com um olhar de ódio e vai querer te dar porrada. No dia em que você não foi no aniversário dele, ele ficou putaço, mas o cara ficou putaço, porque eu fui no aniversário do chefe. Agora parece que quando é a gente não é importante, né? A gente, pouco importa, a gente é só mais um número aqui dentro dessa empresa. Porque quem que quer ser meu amigo? Ninguém, né? Eu faço a festa aqui para 20 pessoas, parece 5, faltou os irmãos, né? Faltou aquelas conexões que são confiáveis e que sempre preenchem a sua vida. Você faz um aniversário pro seu filho, aparece lá 2 pessoas. Você fez um bolo que servia 50. Então, no dia em que você chegou putaço com a sua esposa no trabalho e falou: caralho, bom dia. Bom dia por quê, porra? Ele achou que isso era com ele. Ele achou que isso era prova do quanto você o odiava e é por isso que você criticava o trabalho dele, é por isso que você não foi na festa do filhinho dele. E aliás, o feedback dos colegas é só prova do quanto ninguém gosta dele aqui dentro dessa empresa. Porque se as pessoas pudessem, elas todas me mandavam embora. Tá todo mundo querendo enfiar uma faca nas minhas costas. E sabe o que é engraçado dessa história toda? As duas pessoas são equivalentes dentro da empresa. Agora, a pergunta é: de quem é que você gostaria de se aproximar? Com quem é que você gostaria de trabalhar? Com quem é que você teria proximidade? E se por um acaso você fosse encontrado por um headhunter e fosse trabalhar em alguma outra empresa, qual dos dois é que você chamaria para trabalhar com você? Então eu te coloquei no papel de chefe para que agora você entenda que os resultados da sua positividade e da sua negatividade, elas são cristalinas, assim, como o karma é cristalino, ele é tangível porque ele acontece. Não porque existe uma natureza fodendo nanomolecular quântica que faz a coisa acontecer porque você quer. É simplesmente por conta de comportamento positivo e comportamento negativo, que são consequências de perspectiva positiva e negativa. Então, saiba que se uma pessoa não te prometeu alguma coisa que ela não cumpriu, ela está errada, talvez. Talvez ela não tenha condições de cumprir toda a promessa que ela te faz. Se ela te fez uma crítica construtiva, é porque você tem a oportunidade de fazer melhor alguma coisa que você já fazia antes. Se uma pessoa não comparecer a uma festa que você fez, ela pode simplesmente ter tido outras prioridades naquele dia, ou ela pode sequer ter tido vontade, e tudo bem você não ter vontade de ir numa festa que você fez. E um olhar de desamor não significa necessariamente um problema pessoal contra você.
Entende? Agradar a todo mundo, você não necessariamente vai agradar. Aliás, não necessariamente. É impossível você agradar a todo mundo. Então sempre vai ter gente que não gosta de você. O problema o quanto essa perspectiva das pessoas e o comportamento das pessoas deve evitar o seu comportamento, que deve em toda situação ser positivo. Então o fato da pessoa ter um comportamento negativo com você não deve impedir você de ter um comportamento positivo com ela, porque afinal é esse comportamento positivo que vai trazer os frutos, os resultados que você quer na sua vida. Percebe? Que é uma coisa tão óbvia que a gente deveria estar falando isso no boteco. E não cobrando 17 mil reais para contar o segredo. Isso daqui a gente tem que falar no boteco. E quando você se vê tendo comportamento negativo, e quando você vê um amigo teu tendo comportamento negativo, você fala, porra, para de reclamar, mano. Para de reclamar. Seja mais decente. Né? Pare de ser loser, porque o seu comportamento em relação às suas derrotas e em relação às coisas negativas que acontecem, você nunca vai estar num momento na sua vida em que tudo dê certo. O dia que você tiver tudo o que você quer nessa desgraça desse jogo que a gente joga aqui, você vai descobrir alguma coisa que você não tem que te faz infeliz porque você não tem. Não importa o quanto você tem. A vida é assim. Basta que você tenha tudo. Né? E você descobre algo que você não tem e que te faz infeliz. Então, o ponto em que você vai estar com a sua vida ideal e sem nenhum problema, você nunca vai alcançar. Então, as coisas não têm que estar perfeitas, elas têm que estar continuáveis. É que às vezes o ambiente no trabalho ele está tão ruim que não é continuável mais. Não é continuável mais. As coisas elas têm que estar continuáveis. E você tem que saber como lidar com os perrengues do dia a dia, tudo que aparece, da forma mais positiva possível. Quanto mais positivo você for em relação a isso, mais as pessoas vão te querer por perto. Porque elas estão cansadas de gente negativa. Então elas vão querer naturalmente se aproximarem de você que tem um comportamento positivo, não importa que tipo de perrengue você tem que enfrentar. Pense sobre isso. Depois eu vou deixar minha conta aqui. Contei o segredo do nanomolecular para vocês, das tecnologia quântica. E aí vocês depositam aí 13 mil em desconto, gente. Olha o valor desse conhecimento todo na nossa vida. O que é 13 mil perto dessa fodenda sabedoria que eu passei aqui? Coaching é isso.